falar conosco poderosamente neste santo lugar. Eu também já ouvi aqui a voz de Deus falando conosco através dos louvores, através das palavras que foram ditas, através dos testemunhos. Deus tem falado conosco em nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, esse texto bíblico que nós lemos, ele vai falar acerca da sétima carta do Apocalipse, a carta endereçada à igreja de Laodiceia. Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, nós vamos ver que Jesus, por meio do apóstolo João, enviando 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Você pode observar o que eu estou dizendo no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Queridos, e quando nós observamos as características dessas igrejas, quando nós olhamos e examinamos cada uma delas, nós entendemos, queridos, que Jesus, ele enviou por meio do servo dele, João, a carta a essas igrejas. Por quê? Porque essas igrejas, elas de fato representam a igreja de Deus ao longo da história da igreja. E quando nós estudamos, queridos, um pouco de escatologia bíblica, ou seja, as coisas futuras, as coisas que em breve hão de acontecer, nós recaímos na sétima carta, a carta à igreja de Laodiceia. Nós vamos falar um pouco acerca dessa igreja e nós vamos, queridos e amados irmãos e irmãs, entender algo aqui nessa noite, que nós estamos vivendo em tempos que as características da igreja de Laodiceia, elas estão mais presentes na igreja atual do que nunca. E nós vamos fazer aqui nessa noite, queridos, pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra do Senhor, um autoexame em nossas vidas. Nós vamos nessa noite examinar a nós mesmos, queridos, por meio da santa e bendita palavra, para observarmos uma coisa: se nós estamos de fato agradando a Deus ou não, se de fato nós estamos louvando a Deus ou não, se de fato nós estamos servindo a Deus ou não, se de fato nós vamos subir no arrebatamento da igreja ou não. Então nós vamos observar algumas características da igreja de Laodiceia. Nós vamos ver em contrapartida algumas coisas negativas, e foram muitas que Jesus falou acerca dessa igreja, para ver, querido, como está a nossa vida espiritual, como está de fato a nossa vida perante o Senhor. E o objetivo, queridos e amados irmãos, que o Espírito de Deus tem com a igreja nessa noite, é o objetivo de avivar a igreja nessa noite, é o objetivo, queridos, de renovar a igreja nessa noite. O objetivo de Cristo, quando Ele nos reuniu neste lugar, é de trazer a revitalização para a igreja do Senhor. Queridos e amados irmãos, eu tenho uma boa notícia: Jesus, Ele quer impactar esta igreja pelo poder da palavra nessa noite. Jesus quer transformar, Jesus quer impactar, Jesus, Ele quer nessa noite encher crentes de poder, do Espírito Santo, de autoridade, de ousadia nessa noite. Jesus, queridos, Ele quer chacoalhar a igreja nessa noite e santificar a igreja. Quantos querem receber a santificação pelo poder da palavra? Levanta a mão para cima, meu amado, e dá glória para Jesus, porque Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! Queridos, quando Jesus, observe bem, nós temos que entender isso. Quando Jesus traz uma palavra de redenção para a igreja, uma palavra de correção para a igreja, uma palavra de exortação para o seu povo, não é que Jesus quer que o seu povo pereça. Não é que Jesus, Ele está de fato irado
queridos, Ele quer de fato impactar a igreja que nós estamos vivendo nesse tempo, queridos. Sabe por quê? Porque brevemente nós ouviremos o céu, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mais um pouquinho de tempo, a Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. E Jesus, queridos, não quer que nenhum dos crentes da igreja do Antenor Garcia se perca. Jesus quer levar você para o céu, meu amado. Jesus quer levar você para a glória. Jesus, Ele quer arrebatar a igreja. Então, quando o pastor, quando os obreiros vierem pregar uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra dura, aceite a palavra, dando glória ao santo nome de Jesus. Diga assim: de fato, Jesus, o Senhor falou conosco, porque o Senhor quer nos levar para o céu, porque o Senhor quer o bem da igreja, para a glória que é no nome de Jesus. Amém, amados? Então ouça atentamente a palavra de Deus nessa noite. Queridos, observe comigo o versículo de número 14 do livro do Apocalipse, capítulo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando nós vemos, queridos, o versículo de número 14, nós vemos aqui o próprio Jesus, que é o encibismo, ou seja, aquele que enviara essa carta para a sua igreja. Nós vemos aqui, queridos, o próprio Cristo, Jesus, o nosso Senhor ressurreto, se apresentando por meio dessa carta ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor desta igreja e também a toda a igreja. E quando nós observamos, queridos, esse versículo bíblico, nós vemos aqui três características principais de Jesus nesse texto bíblico. A primeira característica, a primeira denominação de Cristo aqui nesse lugar é que Ele vem e diz: isto diz o Amém. Você pode observar que o Amém está escrito com letra maiúscula, ou seja, Jesus, Ele se intitula como sendo o Amém. Quando nós vamos para o original, traduzimos para a língua portuguesa, nós entendemos que o Amém significa assim seja. Sabe o que Jesus estava dizendo para o pastor da igreja e para os membros dessa igreja? Eu sou aquele que diz a palavra que permanece para todo o sempre. Queridos e amados irmãos, o próprio Jesus, usando o apóstolo Paulo e usando também João, ele diz: e passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho uma boa notícia: o Amém, Ele está aqui nesse lugar. O assim seja, Ele está neste lugar. Aquele que cumpre a sua palavra, Ele está neste lugar. Quando Jesus diz: eu sou Amém, Ele está dizendo: eu sou a autoridade máxima, eu sou o soberano, eu sou o todo-poderoso, eu sou o que sou. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o Amém está na casa. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é glorificado nos céus e na terra, Ele está neste lugar, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está aqui, meu. Aleluia.
na vida da igreja, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Querido, entenda bem uma coisa: nós estamos vivendo em um tempo onde os crentes, na sua grande maioria, estão vivendo como se eles fossem autossuficientes, como se eles não precisassem mais de Jesus, como se eles não dependessem mais de Cristo. Estão com altivez de coração, estão com altivez de olhos, soberbos, prepotentes. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo onde os crentes estão deixando a autoridade de Jesus, o poder de Jesus de lado, e estão indo com a sua própria força, querendo conquistar as coisas e se esquecendo que Jesus, Ele é o amém, o assim seja. Queridos e amados irmãos, mas eu creio que aqui na igreja do Antenor Garcia só existe crente compromissado com a palavra, só existe crente que sabe que Jesus, Ele está acima de tudo e acima de todos. E para esses crentes eu tenho uma boa notícia: Jesus, Ele quer operar aqui nessa casa. Jesus, Ele quer fazer a obra neste santo lugar. Jesus, queridos, Ele quer executar grande obra no meio da igreja. Querido, quem sabe você entrou aqui nessa noite e você se sente assim. Por quê? Eu tenho que, de fato, depender de Jesus. Eu posso, pela minha própria força, conquistar isso e conquistar aquilo. Eu posso galgar isso e galgar aquilo, deixar Jesus um pouco de lado e ir mais avante. Querido, você não pode. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz assim: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Você entendeu? Sem mim, sem Jesus, nada a igreja pode fazer. Queridos, se nós estamos aqui, Thaís, é por causa dele. Se nós estamos aqui glorificando vivos, é por causa dele. Se nós temos saúde nessa noite, é por causa de Jesus. Se nós temos vitória nessa noite, é por causa de Jesus. Se nós temos salvação em Deus, é por causa de Jesus. Você está vivo, você respira, você tem saúde, você tem casa, você tem vitória, é por causa de Jesus, é por causa de Cristo, é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele, meu amado. Queridos, eu quero conclamar a igreja nessa noite para nós deixarmos para lá o ego elevado. Vamos deixar para lá a prepotência, a autossuficiência. Vamos deixar para lá tudo isso e vamos voltar ao princípio de tudo. Vamos levantar a mão de novo e dizer: Jesus, eis-me aqui, eu dependo do Senhor. Jesus, eis-me aqui, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo sobre a minha vida. Vamos deixar tudo de lado, queridos, e vamos servir e adorar o nome de Jesus. Porque eu digo novamente, mais um pouco postinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Queridos, pode ser nesta noite que o amém vem buscar a igreja, e quando o amém vier, querido, ele vai nos tomar com força e vai nos levar para o céu, e nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Porém, aqueles
Deus, porque são autossuficientes, não precisam de Jesus. Mas eu creio que a igreja do anterior é uma igreja que depende de Cristo. Amém, amados? Tem crente dependente de Jesus aqui nessa noite? Se tem crente dependente, levanta a mão, meu amado, e dá glória para Ele nessa noite. Aleluia! Quando nós lemos Hebreus, a Bíblia vai dizer que nós não devemos hesitar, nós devemos dizer em todo o tempo: eu dependo de Deus. Querido, o mundo está aí fora, e os homens aí fora não têm a visão da igreja. Eles caminham por si próprios, eles traçam seus próprios caminhos, eles andam errantes pelos seus próprios caminhos. Mas a igreja não. A igreja ela caminha o caminho santo de Deus. A igreja ela caminha pelo caminho de Jesus, ela caminha nas pisaduras de Jesus. A igreja, querido, ela vai caminhando, mas ela vai olhando para Jesus dizendo: Jesus, eu dependo do Senhor. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu não posso dar um passo, Jesus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com a minha família, se o Senhor não for com a igreja. Jesus, Ele quer crente independente aqui nessa noite. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Depois ele vai dizer que ele também é a testemunha fiel e verdadeira. Queridos, a Bíblia diz: fiel é Deus. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, todavia o nosso Deus, Ele permanece fiel. Jesus é fiel. Jesus, Ele não nega a si mesmo. Ele é fiel para com a sua igreja. A Bíblia diz, queridos, que o nosso Jesus, Ele é a própria fidelidade. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo para a igreja? Ele vai cumprir a sua palavra sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel. Se Ele falou, está falado. Se Ele falou, se cumprirá sobre a vida da igreja. E eu tenho uma boa notícia: o fiel está na casa. O fiel, ele quer cumprir promessa nessa noite. O fiel, ele quer operar na casa nessa noite. O fiel, meu amado, ele quer realizar a obra dele aqui nessa casa. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, opera. Ele está dizendo: eu sou fiel, eu estou na casa, eu sou fiel, eu vou cumprir minha palavra, eu sou fiel, eu vou operar nessa noite sobre a casa da igreja. Quem acredita, levanta a mão e dá glória para Jesus nessa casa. Aleluia! Querido, o homem, ele pode lhe prometer algo e não cumprir, porque o homem em si não é fiel. Ele precisa de Deus para alcançar a fidelidade. Então, quem sabe você chegou na oração dizendo: mas Deus usou aquele ou usou aquela para dizer que ia cumprir. Se foi Deus que falou, Ele cumprirá de fato. Sabe por quê? Além de ser fiel, a Bíblia diz: eu sou verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Não há mentira em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele é a própria verdade. E conhecereis o caminho, e o caminho vos libertará. Eu sou a verdade. A verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma. O mundo, meu amado, está vivendo numa mentira total. Mas a igreja está dizendo: Jesus, Ele é a verdade, e nós estamos nele. Jesus é a verdade, e Ele cumpre a sua palavra. Jesus é a verdade, e Ele opera sobre a vida da igreja. E eu tenho uma boa notícia: Ele está mudando. Quem acredita nessa palavra, levanta a mão para cima e dá glória para Jesus. Queridos,
princípio da criação de Deus. Quando nós vemos essa declaração de Jesus, nós entendemos algumas coisas e eu quero falar para você. Primeiro, Jesus, ele é pré-existente. Jesus, queridos, ele é tanto o começo, quanto também ele é o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele é o começo, ele é o fim. Quando nós olhamos para esse versículo bíblico, nós entendemos que Jesus, ele não foi criado. Jesus é incriável. Jesus, sendo incriável, a Bíblia vai dizer que ele é Deus. Ele sendo Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. O princípio da criação de Deus, aquele que opera e ninguém impede, aquele que faz e cumpre a sua palavra, aquele de quem é o querer e o efetuar. O princípio da criação de Deus, ele está nessa casa. Ele quer cumprir a obra sobre a sua vida. Aleluia! Queridos, quando Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu sou o princípio da criação de Deus, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: não limite o meu poder, não limite a minha autoridade, não limite a atuação do meu Espírito no meio de vós, porque os crentes estavam assim, limitando o poder de Deus, desacreditando, digamos assim, da manifestação de Jesus no meio deles. E nós estamos vivendo esse tempo, queridos, onde muitos estão deixando de acreditar no operar de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus sobre a igreja. Mas eu tenho uma boa notícia: a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que disse aqui: eu sou o princípio da criação de Deus, ele está aqui e ele quer operar sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Se você acredita, meu querido, nessa palavra, eu lhe peço, fique de pé nessa noite, meu amado, que nós vamos orar pela sua vida nessa noite. Eu não quero me delongar, pastor, porque senão depois dessa linha de chorar, não quero. Senão os irmãos pegam lá fora, nem complicado. E fica sustentando. Queridos irmãos, nós temos que entender algo nessa noite para fechar. Não sejamos iguais ou semelhantes ou parecidos com a igreja de Laodiceia. Porque se você continuar observando o texto, o pastor já pegou aqui no ensino, você vai ver que a igreja de Laodiceia ela só foi repreendida pelo Senhor. De fato, Jesus não elogiou em nada a igreja de Laodiceia, porque eles desprezavam de fato o Senhor, achando que podia e não dependia do Senhor. Eu quero que você entenda algo nessa noite e saia com essa palavra do seu coração. Em todo tempo, em todo o momento, em cada instante da sua vida, declare em sua mente, declare em seu coração, declare em sua vida, declare em sua casa: eu dependo de Jesus, eu dependo de Deus, eu preciso de Jesus, eu não posso, o Senhor pode, e o Senhor é aquele que manda na minha vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: já não vivo mais eu, mas Cristo Jesus, ele vive em mim. E a vida que eu vivo como homem aqui na terra, eu vivo ela para a glória do Filho de Deus. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto você
viva para Jesus. Enquanto você está aqui, dependa de Jesus.